Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Abra comigo em Gênesis, por favor, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 26 ao 28. Tenho absoluta certeza que você já foi ministrado várias vezes, de várias formas, de várias maneiras, sobre o texto de Gênesis, no capítulo 1, do 26 ao 28. O tema da ministração dessa manhã é muito simples, o que tenho e quando usar. Diga para a pessoa, você sabe o que você tem? Quando que você usa o que tem? O que tenho e quando usar. A gente vive uma geração, e eu gosto sempre de citar isso, porque é uma verdade muito grande, e eu gosto muito de trazer o que a palavra do Senhor nos fala para o nosso tempo, ou seja, contemporizar, trazer essa verdade do dia a dia, porque amanhã de manhã talvez você encontre uma situação que vai ser pregada hoje à noite. E aí? Você vai lembrar disso, o Espírito Santo vai te trazer à memória aquilo que você precisava usar. E quando você se debruça sobre esse texto, você vê aqui um Deus preparando todo um ambiente de glória, toda uma situação extraordinária para que eu e você possamos viver isso, não só no momento da igreja, porque às vezes parece que nós como cristãos, nós somos muito crentão aqui dentro da igreja, mas quando chega na casa, quando chega em outro ambiente, sempre tem essa situação de esquecer, né, que a gente é crente. Eu esqueci que eu sou crente, né? E aí eu perco o fio da meada. E o texto diz assim, acompanhe comigo por favor na sua Bíblia, eu vou ler aqui. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Diga comigo assim, Deus me deu tudo o que eu preciso. Irmãos, não existe absolutamente nada que você precisa achar em outro lugar. Você pode entender isso que eu vou dizer para você nessa manhã. Você pode investir em conhecimento? Claro que sim. Você pode investir em outras coisas que vão te dar um bem-estar? Claro que sim. Você pode fazer projetos e planos para a sua vida inteira? Claro que sim. Isso depende de nós, é a nossa parte nesse ambiente. O mérito das coisas é nosso. Só que nós precisamos compreender que tudo que eu e você venhamos fazer nunca vai preencher o lugar de Deus nas nossas vidas. Você pode, decidir andar de cabeça para baixo o resto da sua vida, fazer propósito de andar como os sadhus, aqueles caras lá da Índia com o braço levantado que fica seco. Mas você vai conversar com as pessoas ou com esses ambientes, você vai ver pessoas se sacrificando em todas as esferas, mas ainda assim dentro delas há um vazio. Dentro delas há algo a ser conquistado, algo a ser estabelecido que parece que dinheiro não compra. A família por si só não enche. O relacionamento de amizade parece que falta sempre um amigo diferente. Porque essa plenitude só é preenchida por Deus. Esse texto fala da criação. Como Deus criou o homem, a necessidade, ou seja, a função que Deus entregou nas mãos dele. Deu a ele poder para dominar sobre o mar, sobre a terra. Lembra disso? Está ali no versículo 28, volta ali novamente, por favor. E Deus abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Diga comigo, mar, céus e terra. Deus nos deu essa autoridade. E quando você vê essa formação de Deus, esse soprar do Senhor dentro do ser humano, do homem criatura, você vê que aqui era um primeiro propósito, algo tremendo de Deus, porque aqui não havia ainda aquele desenho de morte.
Aqui não tinha ainda, teoricamente, ou seja, a palavra do Senhor só fala isso lá na frente, que o homem escolheu comer do fruto proibido. Mas o desenho original de Deus era que eu e você não passássemos por lutas, dificuldades. Que a morte terrena, essa morte que a gente tanto sofre quando um querido nosso parte, não era para existir. Então por isso que ele deixa essa autoridade. Ele sopra e diz assim, ó, vocês terão autoridade sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar, sobre tudo. Mas quando você olha, por exemplo, tantos anos depois de toda a criação, de todo esse ambiente todo, você olha, e se eu pedir para você fechar o olho agora e pensar numa pessoa que está perdida emocionalmente, perdida espiritualmente, sabe aquelas pessoas que fizeram tanto para o Senhor e hoje não consegue mais nem fechar um olho só para dizer que está orando, não é nem os dois, só um não fecha. Você vai conversar com elas, há um sequidão, chega até o quê? Uma blasfêmia muitas vezes. Porque existe o quê? Um nível de iniquidade tão grande, que é uma apostasia da verdade. Ou seja, apostatar, irmãos, é você caminhar numa verdade a vida inteira e de repente você negar isso. Você viveu assim a vida inteira. Apostatar da fé é Deus fazer os milagres na tua vida, te levar a um lugar de santidade, fazer as obras através da sua vida, você ser bênção, você receber o milagre da conversão. Depois de um tempo você diz, quer saber de uma coisa? Isso tudo foi um teatro, não quero saber disso, vou voltar ao que eu era antes. Isso é apostatar da fé, irmão. É você literalmente sair de um lugar podre e ir para um lugar ainda mais podre ainda, deixar claro e visivelmente de que tudo aquilo que você viveu não serviu. Aí sabe o que acontece? Deus usa um cara lá no Rio de Janeiro. Quem vai lembrar que sabe disso? Nós falávamos sobre isso essa semana no carro. E começa a cantar uma canção num ambiente que diz o seguinte: oh meu Deus, Espírito Santo, da fumaça. Fumaça me esconde. Mas a música diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Aí você vive aquele ambiente do Espírito Santo, de vez em quando vai lá e faz assim, ó. Tá lá a pessoa pecando, o Espírito Santo faz assim, ó. Eu te conheço, tu me conhece. Aí do nada a pessoa pega e diz assim: hoje eu não tô legal, mas que nada. É o Espírito Santo ali, sabe, dizendo assim, ó, você não é daqui. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo, minha irmã? Eu te chamei, eu te marquei, porque, irmãos, quem é fisgado, é fisgado. Com Deus não tem esse negócio de tirar o anzol, não, você está entendendo? Você continua com Ele fisgado, só que daí você obedece para onde Ele quer que você vá. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? E o texto fala desses ambientes onde, quando eu olho para um lado, eu vejo pessoas que caminham dentro do cristianismo, vão assim dizer, ou conhecem a verdade, sabe, vivendo limitações como se fossem coisas pequenas, e são. Não, é porque o seguinte, sabe aquele ambiente, irmãos? Sabe aquele ambiente que Deus, o que eu tenho a ver com o que tu acha, o que tu pensa? Lembra, irmãos, aqui mesmo no Gênesis, Deus chamou Adão para uma conversa e disse assim: Adão, por que tu fez isso? Adão, onde que tu estava? Adão, quem falou para vocês que estão desse jeito? Aí Adão, irmãos, é essa graça, essa misericórdia de Deus que eu creio. Você já parou para analisar se Adão dissesse assim: Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu queria te pedir perdão porque eu errei. O Senhor falou que não era para fazer. Será que... Eu não sei, agora eu estou fazendo uma conjecturação. A palavra não diz o que seria. Entendeu? Abel que está falando. Mas na frente você vai ver Caim da mesma forma, Deus chamando Caim para conversar. E Caim, cara, o mal está na tua porta aí, ó. Está no teu coração, cara. Domina isso, não faz isso. Mas Caim pegou, fechou o semblante, que nem conversa. Agora tu imagina, irmãos, daqui dá para outra pregação. De qual descendência você tem sido? Aquela que o Espírito Santo fala, te avisa, você diz assim: não, essa é a descendência de Caim, tá? Caim agiu assim. Deus fala, eu vou matar meu irmão mesmo, pronto, acabou.
Ou você é daquele de Abel, que a sua oferta até os dias de hoje clama por um entendimento maior do que a realidade dos seus olhos mostraram? Porque, irmãos, quem é descendente de Abel, daquela fruta, daquela honra gerada lá, nos dias de hoje não está nem aí se o governo toca, se sabe o que acontece do seu lado. Ele continua olhando para o autor e consumador da sua fé. Quem crê nisso, digam glória a Deus, pelo amor de Deus. Deus tem trazido um novo tempo sobre a sua vida. Sobre a sua vida, Deus está te dando oportunidade nesses dias de revelar quem você é, para que Ele, apesar de você, seja revelado pela sua vida. Porque, irmãos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se você é um cara errado e continua errando, porque Jesus está voltando. Seja alguém que diga assim: eu vou fazer o que é certo, custe o que custar. Irmãos, a palavra do Senhor diz que teve homens que Deus tomou e disse assim: não, isso é meu. E todos eles haviam que deles neles mesmos quase nada. Eram homens que para si mesmo tinham que morrido. Homens para si mesmo tinham negado tudo. Disse: não, quem sou eu? Você conhece? No Gênesis um pouco mais para frente fala de Enoque. E a Bíblia diz que, veja lá, Enoque não era mais, e Deus o tomou para sim. O que tem mais gritado na tua vida? Quem te conhece sabe mais de você ou do Deus que você serve? Na sua família, o pessoal sabe mais dos rolos que você se mete ou daquilo que Deus quer, do Deus que você serve? No seu trabalho, teus amigos, eles te têm como? Na faculdade, quem vai começar agora, quem você é disso que o Senhor está falando nesses dias. Irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias, quem está limpo, limpe-se assim muito mais. Agora quem está sujo, vai se sujar ainda mais. Diga assim: Senhor, eu quero ser limpo. Diga forte assim: eu quero ser limpo. E pronto, irmãos. Irmãos, entenda. A palavra do Senhor é verdade. A palavra do Senhor não é um conto de fadas. O que está escrito aqui é Deus falando. É Deus falando, é Deus movendo, é Deus dizendo assim: o caminho é no que está escrito aqui. Irmãos, tudo que Ele prometeu, se Ele não cumpriu ainda na sua vida, Ele vai se cumprir. Eu acho interessante que nesse ambiente que nós temos vivido nesses últimos dias, de pregações falácias, como a Bíblia fala, esse ambiente de alma que a gente tá baixo, a gente liga lá aquelas músicas que botam a gente para cima. Uma das coisas que é amenizado, passado de uma forma para amenizar, que os processos fazem parte da vida. Irmãos, alto lá. O que você está vivendo é o que você plantou. E não venha dar nomes ao seu erro bonito, dizendo que são processos. Quando você vive consequências do que você plantou errado, mas é o processo que eu tenho. Irmãos, não é assim não, irmão. Muda isso. E começa a entender que Deus trabalha com consequência. Esse negócio de processo diante de Deus não existe não. É consequência do que você planta. Você colhe exatamente o que você plantou. Agora, aprender com as consequências, sabe o que é? É você ir lá e tirar tudo que você plantou. Mateus 24:15. Tudo que meu pai não plantou, esse vai arrancar. Ele vai tirar. E ele vai te trazer um plumo de verdade na sua vida. Essa é a vida o quê? Transformadas pela renovação de uma viva mente. Em nome de Jesus, como diz em Romanos 12. Amém? Tá, pastor, mas e o texto de Gênesis? Cutuca a pessoa do seu lado, ele não se perdeu, calma. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Será que era pedir demais, quando a gente for construir nosso templo, botar uns dutos de ar-condicionado assim? Aí eu deixo o cabelo crescer um pouco, eu prego todo tempo assim, ó. Igual no Catar agora na Copa. Os caras no estádio botaram, por que não pode botar aqui debaixo?
Ou então, irmãos, eu não sei o que é que eu faço. Vocês me perdoem em nome de Jesus. Eu já tenho falado sobre isso aqui, mas não... Ai, Jesus. Mas eu acho que se eu emagrecer, passa. Amém? Diz a lenda, né? Tem mago aí. Pior que é verdade, eu tinha um amigo no Paraná que eu chamava ele de charque. Carne assada, sabe? Charque. Porque se você pegar o charque assim, prensar ele, sai toda a gordura, né? Aquelas carnes secas. O cara fazia tudo que eu fazia, mas não saiu uma gota. Eu dizia, tá passando mal esse cara, não pode. Parece cobra, não soa? Aqui, irmão, se eu fizer muito esse movimento aqui, eu começo a suar. Mateus capítulo 14, versículo 22. O que diz ali? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava muito longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era, diga comigo, contrário. O vento era contrário. Diga, o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, ou seja, medrosos, com medo: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, disse, né? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Mas o versículo 27, deixa ali no 27, por favor, Camila, diz assim: mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, tem um quadro na ERPA, eu sempre gosto de dizer isso, viver tranquilo, viver seguro. ERPA Seguros. Quando você entra, tem um quadro bem grande dizendo assim, ó: mar calmo não faz bons marinheiros. Se existe um marinheiro bom, é aquele que já enfrentou todo tipo de qualquer adversidade. Na vida do cristão, qual é a diferença daquelas pessoas que você olha e diz assim: nossa, aquela pessoa ali é uma bênção. As lutas vêm, as dificuldades vêm e ela parece que permanece lá firme. Irmãos, parece. Paulo diz o seguinte: ainda que o meu corpo exterior esteja como? Todo desfalecendo. Parece que eu não vou dar conta. Mas o meu homem interior está sendo fortalecido todos os dias em nome de Jesus. O que Jesus está dizendo aqui, você sabe, fazendo uma relação de adversidades. Gênesis disse que Deus nos deu autoridade para controlar o que é o mar. As nossas adversidades, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E aqui eu cito mais uma vez o que Jesus fala: no mundo tereis, mas tende bom ânimo. Quem venceu o mundo? Jesus. E o texto deixa claro que havia o que? Ondas, e o pessoal começou a gritar. Desesperado, porque vai afundar, vai acabar tudo. Vai morrer tudo. Isso são uma adversidade. E sabe uma coisa que eu acho a relação aqui bem interessante? As nossas circunstâncias. Uma das pessoas, você pode prestar atenção no que eu vou te falar nessa manhã. Você consegue identificar exatamente pessoas que param exatamente nas circunstâncias. Elas não caminham sobre elas. Elas param porque ouviu falar, talvez, quem sabe, que um dia alguém olhou de cara feia e falou para ela. Você já parou para analisar que se alguém fala mal de você, parece que é uma coisa. Ou ele te starta para você ir lá e, como diz assim: quem é que te falou mal de mim? Quem tu pensa de falar mal de mim? Ou então, o que acontece? Não, eu quero evitar problema. Então eu vou ignorar essa pessoa. Não quero mais conversar sobre. Não, mas eu tenho esse direito, irmãos. A palavra do Senhor diz o seguinte: presta atenção aqui, ó. Antes de você trazer a sua oferta, antes de você sair do seu lugar para trazer a oferta, se você sabe que o teu irmão tem algo contra ti, não é o contrário, não.
Você tem que deixar sua oferta no bolso, vai tu até ele e reconcilia. Depois você vem fazer sua oferta. Quem crê nisso, diga amém. Não é o que estou falando, é o que a Bíblia diz. Não é sair do seu lugar e passar na frente do irmão, quando estivesse marchando, e chegar lá e ofertei. Então Deus que tome conta. Sabe aquela questão de assim, entrego nas mãos de Deus? Não pode ser assim. E essas pessoas são as pessoas que olham para a dificuldade, para as adversidades da situação e param. E ficam ali, sabe, dependendo disso. Quer ver outra coisa? Medo. Você sabia que os covardes não herdarão o reino do céu? Sabe quem são os covardes? E você traz para você. Aquele que não tem coragem de enfrentar. Não estou falando a brabeza, irmãos. Eu estou falando aquilo que é certo. Se, irmão, se você está fazendo e vivendo o que é certo diante de Deus, por que você tem que ter medo? Temor é diferente. Agora medo, covardia. Porque sabe o que é covardia, irmãos? É você se esquivar daquilo que você tem que fazer. Pastor, mas é porque eu oro esperando o tempo. Aí você fica dando essa desculpa, 20, 30, 40, 50, 60 anos, 80 anos. Aí quando Jesus vier, eu só espero que você não diga assim, só um pouquinho, Jesus, que ainda não deu tempo ainda de resolver essa situação. Porque você já viu esse tipo de gente orando? Eu estou orando para que antes de subir eu resolva essa situação. Aí no outro dia chama a senha, já era, não deu tempo para nada. Aí a gente fica com, Senhor, eu creio que a misericórdia triunfa sobre... Sabe aquela desculpa que a gente dá? Viveu a vida inteira para pedir perdão, para reconciliar, para fazer as coisas, para que tem que fazer, mas não fez. Aí, diga assim comigo, Deus me deu autoridade para resolver sobre as adversidades. Assim como Jesus estava caminhando em direção àqueles discípulos, irmão. Assim muitas vezes Jesus tem caminhado em tua direção. Tem caminhado em direção aos teus problemas e você simplesmente tem ficado exatamente naquele lugar de dizer assim, não, é um fantasma, não é ele fazendo não. E vai lá e atrapalha o que Deus está fazendo. Faz assim, com Deus, boca fechada é sinal de sabedoria. Tem tanta gente que está vivendo uma adversidade e tal. Em vez de ela ficar calada, ela começa. É vice-versa, não é só a mulher que fala, não. O homem também, quando dá para falar, irmãos, é pior do que a cobra. Meu Deus do céu, irmão. E a palavra do Senhor fala para os dois: aquele que se cala passa por sábio. O outro versículo diz que o muito falar lhe falta o quê? Transgressões. Tem tanta gente que fala tanto que quando vê um cavalo amarrado, passa de manhã e fala, bom dia, cavalo. Porque precisa de alguém para falar. Entenda bem, irmãos. Entenda bem. Se comunicar é uma coisa. Agora falar demais é outra coisa. Irmãos, já viu aquele ditado que quem fala demais, ou que fala o que quer, escuta o que não quer? Entenda, diga assim, domínio sobre todas as adversidades. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Tem uma situação que precisa ser resolvida na minha casa. Amém. Você tem caminhado dentro do que a Bíblia diz? Se você tem procurado fazer isso aqui, Deus vai honrar a tua decisão. Porque você está andando conforme Ele quer e deseja. Quem crê nisso, diga amém. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12. Também um texto muito conhecido. Diz assim a palavra de Deus. Travou aqui. Abre lá, irmãos, na sua Bíblia, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Diga comigo assim, ó: Deus sempre me deu, desde o início, que eu tenha conta, cuidado e forma de prevalecer. Mas se você não entende a palavra de Deus, como é que você vai contornar as situações? O texto diz assim, que a nossa luta não é contra o quê? Sangue e carne. Mas sim, como diz o texto assim, ó, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Você quer ver uma pessoa dominada? Uma das, vamos dizer assim, um dos governos desse mundo, sabe o que é? Diga assim comigo: money. Diga comigo: Geld. La Plata. Como dizia o nosso Didi Mocó, sorrisal, colesterol no fundo, né? Faz-me rir. Irmãos, tanta gente boa, que tem um coração precioso, mas é dominado por um dos governos tenebrosos deste mundo. E a Bíblia diz que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor a Ele, que é, olha só o que o texto diz, irmãos, é a raiz de alguns males. O que o texto diz? De todos. Sabe por que você anda com depressão? Sabe por que você não consegue sonhar mais? Sabe por que você briga dentro de casa? Sabe por que você não tem paz? Sabe por que você não consegue sentir a presença de Deus? Sabe por que você não consegue se gloriar com os bem-feitos do outro? Ou seja, aquilo que Deus abençoou o outro? Você sabe por que tudo que você faz parece que não se completa? Diga comigo assim, ó: eu não posso me deixar dominar. Irmãos, dinheiro, ou ele é teu mordomo, ou você é mordomo dele. Isso é tão sério, que o próprio Jesus disse o seguinte: não podeis servir ao quê? Dois senhores. O próprio Jesus deixou claro que Ele é um senhorio aqui na terra. Ou você se converte e não dá bola para isso, ou você vai ser uma pessoa que a raiz da sua vida tem trazido o quê? Todos os males. Aqui, irmãos, o texto fala exatamente do que Deus tem nos dado como ferramenta. O que eu e você precisamos entender, que essa força, ou seja, essa proteção aos cristãos, porque o texto depois fala sobre outras coisas, você pode meditar sobre isso na sua casa. Uma delas é o que? Blindar, diga comigo assim, blindar o meu entendimento contra aquilo que Deus não quer. Porque como é que você vai prevalecer sobre os principados desse mundo se você o quê? Não se blinda com a palavra de Deus? Como é que eu e você queremos viver uma vida de paz aqui na terra, sublime? Como nós cantamos a canção agora há pouco. Sublime graça, doce o som. Se amanhã, segunda-feira, Deus fala para você algo, você, não, isso é coisa da minha cabeça, eu não tenho que fazer isso. Se você não tem que fazer aquilo, irmãos, preste atenção a uma coisa. Se você acha que tem pouco, deixa eu te dizer, para Deus você tem muito. Lembre-se que o Senhor, Jesus fala de uma oferta de uma viuvinha, que Ele analisou o seu coração e disse assim, ó, essa aqui entendeu as coisas do reino de Deus. Irmãos, sabe por que Jesus é tão maravilhoso nisso também? Sabe por quê? Porque Ele confunde os sábios desse mundo.
A gente acha que é porque quem tem muito dinheiro tem privilégio diante de Deus. Irmãos, isso é pior. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Sabe por quê? Porque Deus pega o coração do rico, assim como pega o coração do homem, e tira quadradinho por quadradinho e diz assim: essa motivação está certa. Essa motivação aqui está errada. Essa aqui está certa. Essa está certa também. Está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas a palavra de Gênesis disse que Deus nos deu o quê? Autoridade para dominar também sobre os céus. Lugar de principados, potestades, príncipes e dominadores desse tempo. Então eu preciso entender que quando fala sobre isso, está falando sobre esse lugar. Assim como Lucas capítulo 10, versículo 19. Já voltou ali o data show? Lucas 10, 19, olha o que diz ali. E eis aí vos dei autoridade. Diga assim comigo: Deus me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará. Esse absolutamente nada, só eu coloquei. Mas faz aí sentado mesmo. Preciso usar mais essa autoridade que Deus me deu. Sabe como você faz isso, irmãos? Rompendo, decidindo. Eu não posso carregar uma mágoa a vida inteira, porque isso, porque aquilo outro. Vai em cima, vai embaixo, eu explico, tento gritar para que Deus escute. Deus vai dizer: eu sei, irmão, eu sei, já sei. Mas tudo isso aí está no pacote. Diga comigo assim: ó, Deus me deu a autoridade para prevalecer. Filipenses 4, do 6 ao 7. Outro texto também muito conhecido. Filipenses 4, do 6 ao 7. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Diga assim para a pessoa do seu lado: é coisa alguma, varão. Diga para a pessoa, se for mulher: é coisa alguma, varoa. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Não é só gritar, entendeu, irmãos? Me ajuda. Não, Senhor, obrigado pela luta. Obrigado mas está pesado. Ó, Senhor, isso. Continua o versículo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em quem, irmãos? Cristo Jesus. Diga comigo assim, ó: paz de Deus. Não é da minha conta no banco, não é dos meus móveis, não é do status que eu alcancei, não é porque eu sou uma pessoa, como diz o meu sogro, estimada por todos, não é porque eu sou uma pessoa que todo mundo chega, me abraça e eu abraço todo mundo. Não, é a paz de Deus, irmãos. E essa paz, ela excede todo entendimento. Para quê? Para guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz é de Deus. Nunca foi, nunca é e nunca será por aquilo que você faz. Eu sou querido, eu sou bonzinho, eu sou isso, irmão. Não é por aí não. É uma vida com entendimento daquilo que Deus quer. Quem crê nisso, diga amém. Então diga comigo: Deus me deu poder para prevalecer. E o último texto aqui, Tito capítulo 1, versículo 15. Tito 1, 15. Diz assim: todas as coisas são puras, preste atenção, para os, todavia, para os impuros nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão o quê? Você está entendendo que a palavra do Senhor diz que todas as coisas são puras para os puros? Sabe quem são os puros? Quem tem a paz de Deus. Quem tem a paz de Deus é puro, porque caminha no que Deus quer.
não naquilo que acha que tem que ser. Para essas pessoas, o agir de Deus vai continuar sendo puro. Então, para ela, tanto faz se o teu problema é dinheiro, dar, semear, seja qual for a situação. Porque quem dá é Deus, não é ela. Assim também como o perdão. Sabe que se o perdão é algo divino, sim, mas parte de uma decisão de perdoar. Então, quem decide perdoar tem o quê? O amor de Deus. Sábado passado, o meu sogro trouxe uma palavra sobre amar a Deus, é revelar o quê? O amor, irmão. Entenda uma coisa, nesses dias o que eu quero dizer para você é que você tem uma autoridade que independe de pastor, independe de líder, independe de professor, independente de qualquer coisa. Porque isso está em você, diga assim, isso está em mim. Então aqui diz o seguinte, aí, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão o quê? Corrompidas. Você já viu aquela pessoa que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou tocar nesse assunto porque, não sei se infelizmente, eu acho que infelizmente, vamos assim dizer, a maioria das pessoas tem dificuldade de devolver o que é do Senhor. 90% das pessoas, vou falar da igreja no geral, não na Nova Aliança, mas no corpo, tem dificuldade de fazer o que o Senhor deixa claro que tem que ser feito. Mas entra num lugar de discórdia, irmão, você precisa ver só. Não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí, sabe, Deus abençoa, compra uma coisa por 5, vende por 200 e não quer dizimar. Sabe, tem uma coisa que não estava precisando daqui a pouco. Não, isso eu não, isso. Não, porque o dízimo, na verdade. Diga para a pessoa do seu lado, isso é loucura, varão. Pelo amor de Deus, irmão. Para essas pessoas é o que o versículo diz. Vão ser o quê? Impuras. Porque a sua consciência está o quê? Corrompida. Então não entra. E aí Jesus diz assim, ó, não podemos lançar pérolas aos porcos. Sabe o que ele está querendo dizer? Não adianta você explicar para alguém que não quer entender. Não é só sobre o evangelho, sabe, levar a salvação, a transformação. Porque isso aí, se você tem vida, arrasta a pessoa. Você está entendendo? Se você tem vida de transformação, você era um cara que bebia, batia na mulher, nos meninos, quebrava tudo, você se transformou, decidiu viver uma nova vida, você não precisa nem abrir a boca e dizer assim, então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho. Não faz isso não entra nessa coisa não, sabe, não vai para a internet e começa a dizer assim, então Deus mudou a minha vida, não faz, fica quietinho, só vive. Começa a amar tua mulher, começa a cuidar dos teus filhos, começa a ir lá só passar um cal na parede da casa. Entendeu? Começa a cuidar das coisas que Deus te deu. Você está entendendo? Começa a chamar aquele cara que tu tinha raiva para almoçar na tua casa. Chega lá, trata ele com o melhor. Pega um espetão de picante e diz, tá bom para ti? Viva! Não, mas é porque eu preciso falar. Deus, irmão, não faz isso. Faz assim, ó, faz assim, ó. Faz que nem o seu Madruga, lembra? Fecha a boca, irmão. Não tenta convencer as pessoas por aquilo que você fala não, porque não vai dar certo. Eu vou lançar muita estatística, vou aumentar a vela aqui agora. 3 meses dá certo. 3 meses um dia você cai, se arrebenta na bola de fogo, você xinga a mulher, xinga os filhos, bate no coisa, quebra tudo que você pintou. Tudo que você construiu, em um dia você destrói tudo. Sabe por quê? Porque não foi um entendimento restaurado. Ainda o seu entendimento está corrompido. Diga assim comigo, Deus me deu. Mas fala com raiva assim, ó, Deus me deu autoridade para prevalecer. Fala assim, irmão, que eu quero prevalecer. Quem crê nisso, diga amém. Abre comigo, por favor, o texto lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Esse texto aqui fala muito comigo. Muitas e muitas vezes. Travou de novo, não? Taut. Ó, viu? Mas só que é Gênesis 4, 7. 4, 7. É que tem que equilibrar. Aqui no Taut tem que equilibrar. Gênesis 4, 7. Achamos? Opa. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá, irmãos? Foi? Aí. Oxi. É 4, 7. Vamos lá.
Abra na sua Bíblia aí, irmãos. Eu que não achei aqui ainda. Gênesis 4:7, um texto muito conhecido. Diz assim a palavra de Deus: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas, diga assim, mas a mim, fala para você na pessoa, mas a mim cumpre dominá-lo. Então a gente entendeu que o Senhor nos deu condição para tomar conta das adversidades. Deus nos deu ferramenta para que a gente possa prevalecer. E agora algo interessante, diga assim, ó, para dominar a minha humanidade. Diga assim comigo, o velho homem. Diga assim, o Adãozão da vida. Isso é difícil. Irmãos, escuta aqui, olha aqui para mim. Você pode plantar bananeira. Você pode ir todo dia para frente do espelho e mentir para você mesmo, dizendo que você não é aquilo. Você pode pagar, sabe, um caminho de pessoas para falar para você todo dia que você não é. Você pode viver num ambiente de glória todos os dias. Aqui não tem mais isso, somos nós, mas o santo dos santos, sabe? Você fazer uma tenda lá no final da tua casa, você mesmo amarra uma corda na tua... Deixa o sininho lá e diz pra tua mulher, se eu parar, tu me puxa. Entrar no santo dos santos, sabe? Chegar a lavar a mãozinha. Chegar lá, acender o candelabro. Sabe aquela questão? Quem conhece a Bíblia sabe o que eu tô falando, né? Mulher, quando parar o sino, tu me puxa. E todo dia, Deus falou comigo. Se essa humanidade, ou seja, se o teu eu não tiver morto, de nada adianta. Nada adianta. Irmãos, eu até oriento, se alguém quiser ouvir, ali o Márcio Faladão fez agora um especial, acho que se eu não me engano são 3 capítulos, 5, não lembro agora, 5 capítulos, da história dele ministerial à frente da Lagoinha, 50 anos de ministério. Acho que ele tem algumas coisas para ensinar, né? 50 anos. Perguntaram num dos episódios lá, pastor Márcio, mas me diga, o senhor nunca teve rebelião na igreja? Ele disse, sim, meu filho, tivemos bastante. Pastor Márcio, mas não falaram mal do senhor? Ih, até hoje falam. Mas pastor Márcio, o senhor, o que já passou necessidade? Várias vezes. Mas por que o senhor ficou então 50 anos na frente do ministério? Ele falou assim, meu filho, uma coisa eu aprendi, que eu morri. Só isso. Quem crê nisso, diga amém. Você quer ir mais na frente? Quantos querem voar nas asas do Senhor? Vira para a pessoa do seu lado assim, então morre abençoado. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem como a gente querer agradar a Deus cheio de nós mesmos. Que Deus vai dar atenção para uma coisa que para Ele como fosse um trapo de imundície? Como que tu acha que Deus vai se mover num lugar onde você está querendo que Ele faça algo, se você nem está preparado para receber? Como é que você quer que Deus mova os céus a teu favor, se você não se move nem para a direita, para ir num GA, para ter comunhão com os irmãos? Como é que você quer que Deus responda ao teu clamor, se você não tem respondido nem o que Ele já falou sobre você? E sabe como a gente controla isso, irmãos? Estando sujeito ao que Ele quer. Não é o que eu acho, não, é porque a atmosfera, e vai, e isso. Irmãos, ultimamente, irmãos, o evangelho está se... Meu Deus do céu, cara. Daqui a pouco o nome de cristão vai ter que ser mudado. Nem mais cristãos vão inventar outro. Escuta o que eu estou dizendo. Vão inventar outro nome daqui a pouco para cristãos. Abre comigo, por favor. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo diz. Deixa claro, irmãos. Eu quero viver isso aqui, igreja.
Olha ali, ó. 2 Coríntios 2, 1 e 2. Foi? Foi. Não, aí tá Crônicas. Já foi? Irmãos, eu até quero pedir perdão, não tem nada a ver com os irmãos lá, tá? É porque a gente tá com algumas observações a serem feitas. 2 Coríntios 2, 1 e 2. Isto deliberei por mim mesmo. Não vão... Tá certo? Não voltarem... É 1 Coríntios, eu errei. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Isso, irmão. Obrigado, Camila e Márcio. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 2 diz o seguinte: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Diga comigo assim, ó, é simples, irmãos. Diga para a pessoa do seu lado, é feijão com arroz que segura o... É feijão com arroz que sustenta, irmão. É simples o evangelho. Não, porque Deus me deu uma nova visão, irmãos. Então eu não sei o que você está ouvindo, porque a revelação está tudo pronto. Jesus disse que está tudo pronto, e pronto, acabado, e Deus, vamos obedecer o que está aqui e acabou. Não, é porque existe uma possibilidade. Porque que possibilidade, irmão? A possibilidade que existe é você ir para o inferno, isso sim. Porque para o céu nós temos que lutar todo dia, inclusive eu, para tentar chegar lá. Diga assim comigo, se eu não matar o meu eu, se eu não morrer, Cristo não aparece em mim. Não tem como, igreja. E lá no Gênesis ele nos deu autoridade. Lembra? Sobre terra, céu e mar. Diga comigo assim, ó, tudo que eu preciso, Deus me deu. Fica de pé em nome de Jesus. Só para a gente terminar, no mesmo texto de 2 Coríntios, agora 2 Coríntios 5:17. Segunda Coríntios 5, 17. Vamos ler junto, eu e você, vamos acompanhar no Data Show? Vou contar de 1 até 3 e nós começamos a ler junto, pode ser? 1, 2, 3. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.